Acredito que a existência de uma justificativa não faz do culpado inocente. O fato de encontrar um motivo não significa que o crime sumiu, somente que ele tem um novo significado. Mas qual a sua opinião? Acredita que os injustiçados merecem vingança, mesmo que para isso inocentes tenham que sofrer? Existem heróis, vilões, anti-heróis e anti-vilões. Todos conceitos distintos, são vertentes de um mesmo homem. Cada um de nós é uma página em branco e o caminho que nos aguarda ainda é incerto. No entanto, a resposta que der para esse questionamento que fiz pode definir por qual vertente você optou seguir. Uma vez, um certo filósofo disse que conhecer a si mesmo é o caminho da sabedoria. E concordo, mas acredito que ainda podemos acrescentar outro pensamento filosófico. Inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, mas sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Existem inúmeros personagens marcantes, alguns que conseguem apresentar um conceito com maestria. Através da ficção, conhecemos outras perspectivas, podemos nos identificar com atitudes e momentos que nunca viveríamos na vida real. E claro, obter grandes lições. E quando temos esse fator vinculado a um personagem bem construído, surge uma identificação. Claro, não necessariamente tomaríamos a mesma atitude daquele indivíduo, mas vê-lo agir daquela maneira expressa grande influência sobre quem vamos nos tornar. Crowley Lucifer é alguém que, assim como nós, está em uma constante busca por quem é de verdade e, por não saber como decifrar esse dilema ou por medo do que pode encontrar, prefere ignorar sua ausência de identidade e exercer domínio por algo que conhece melhor do que a si mesmo, a trupe fantasma. Pessoal, sou Rafael, bem-vindo ao canal Distração Moderna. Se chegou até aqui, peço que deixe seu like. E hoje quero te apresentar uma vertente não muito conhecida, a do anti-vilão. Alguém que faz algo ruim de uma maneira ruim, mas por bons motivos, ao menos do seu próprio ponto de vista. E dos muitos personagens que com certeza já escutou falar, existe um em particular que exerce esse conceito com maestria e que me arrisco a afirmar ser o anti-vilão perfeito. Esse é um homem que mata inocentes sem um pingo de remorso, mas é capaz de chorar diante da perda de um amigo. E através da compreensão desse personagem, talvez sua resposta ao dilema inicial mude e também será capaz de entender um pouco mais sobre quem você deseja ser. Há um tempo fiz um vídeo sobre o anti-herói perfeito, mostrando que o Kurapika, também do anime Hunter vs Hunter, conseguia exercer essa vertente muito bem. E enquanto escrevia aquele roteiro, notei que dentro desse mesmo universo também existia o anti-vilão perfeito. Inclusive, vou deixar o vídeo do Kurapika anti-herói aqui no card, e apesar de serem vídeos independentes, eles se complementam, apenas para que compreenda de uma maneira bem simples. O herói é alguém que faz coisa certa, da maneira certa e pelo motivo certo. Já o vilão é alguém que faz algo errado, da maneira errada e pelo motivo errado. O anti-herói é alguém que faz a coisa certa, pelo motivo errado e da maneira errada. Já o anti-vilão é alguém que faz a coisa certa, pelo motivo errado e da maneira errada. Mas espera um minuto. Então isso significa que anti-vilão e anti-herói são a mesma coisa? Não, calma. Na verdade, eles são completamente diferentes. Mas para entender melhor esse conceito, primeiro precisamos conhecer a origem da trupe fantasma. Aceitamos o que quiser, mas não tire nada de nós. Confesso que, depois de descobrir a história do Crollo e, por consequência, a da trupe, minha visão sobre esse grupo mudou. Nosso primeiro contato com a trupe é através da perspectiva do Kurapika, ou seja, uma visão que não está errada, mas de certo modo é um pouco tendenciosa. Tudo tem início na cidade Meteoro, um local excluído da sociedade onde pessoas eram tratadas como se não fossem nada. E nessa realidade infeliz, um grupo de crianças, abandonadas ao acaso, encontra
uma fita com um programa infantil e, através de uma brincadeira, desejavam fazer uma dublagem por cima do conteúdo e, quem sabe, trazer uma alegria para os injustiçados que vivem ali. O plano foi um sucesso e, finalmente, o que significava que até nos piores cenários pode nascer algo puro, e desse ato surge a trupe, um grupo de crianças que sonhava em interpretar personagens e talvez no futuro trazer ainda mais alegria para o mundo. Mas a esperança é apenas ilusão. E da pior maneira, eles voltaram à realidade. Em um fatídico dia, um dos amigos, no caminho para uma de suas apresentações, foi sequestrado. Uma garotinha que foi violentada, desmembrada e em seguida abandonada em um saco. Logo, seu corpo foi encontrado por seus amigos e, diante daquela cena, eles mudaram. As crianças que antes sonhavam em trazer alegria queriam fazer o mundo sofrer também, e que ninguém mais da cidade Meteoro fosse injustiçado novamente. E desse desejo de punição surge a Trupe Fantasma. O conceito da aranha é criar um grupo que não deve ser parado. Por mais que as patas sejam cortadas ou até mesmo a cabeça, eles devem continuar até alcançar a sua presa. O plano do Crollo era criar um site onde criminosos pudessem postar sobre atrocidades e, através disso, descobrir quem foi o responsável pelo crime contra sua amiga. É o primeiro ponto que citei sobre o anti-vilão. Alguém que tem motivos certos, que nesse caso são proteger sua cidade natal e encontrar o culpado por essa atrocidade cometida contra sua amiga. Porém, não se importam se inocentes forem feridos no caminho. Na minha opinião, esse é o ponto que diferencia anti-vilão e anti-herói. Ambos querem a coisa certa, por motivos não necessariamente bons, mas por meios diferentes. O Kurapika, por exemplo, tem o bom senso de preservar a vida de inocentes, algo que, obviamente, o Crollo não faz. Vou deixar o link do mangá de Hunter vs Hunter na descrição, e comprando utilizando o meu link é uma ótima maneira de me ajudar, levando em conta que meu canal não é monetizado. Agora, uma informação extra. Provavelmente já deve ter escutado a respeito do antagonista. Por exemplo, a trupe representa o antagonista do Kurapika. No entanto, o Kurapika também representa o antagonista da trupe. Isso parece um pouquinho complicado, mas na verdade não é para tanto. Antagonista é diferente de vilão. Ele, na verdade, representa o obstáculo até o objetivo do protagonista. Esse é um tema que particularmente acho muito interessante, e no momento que você está assistindo esse vídeo, eu estou escrevendo o roteiro sobre o antagonista perfeito, onde eu vou explicar melhor sobre esse tema. Então ativa o sino aí que daqui a pouco já deve estar saindo o vídeo. O certo e o errado depende de quem está narrando a história. No entanto, justificativas não excluem erros. O que pensamos a respeito das ações e das pessoas que as realizaram diz muito mais sobre quem somos do que sobre quem estamos julgando. Não é errado gostar de um personagem ou se identificar, mesmo sabendo que ele não necessariamente é digno de admiração. Na verdade, entendermos esses indivíduos nos permite evoluir sem necessidade de cometer os mesmos erros. Trago o nosso questionamento inicial. Acredita que os injustiçados merecem vingança, mesmo que para isso inocentes tenham que sofrer? Mesmo sabendo que eles cometem erros e muitas vezes ações desprezíveis, principalmente como no caso da trupe que matam inúmeras pessoas inocentes, sabemos que aquilo não é real, se trata apenas de uma história, e talvez por isso podemos fazer a escolha de simplesmente ignorar e continuar gostando do personagem. O que era uma boa teoria, até que lembrei que isso também acontece na vida real. No caso do Crollo em particular, nunca tinha prestado muita atenção nele, apenas o enxergava como mais um personagem. Claro, reconhecia a sua importância, mas nunca foi um personagem que me marcou, ao menos até agora. Depois de reassistir a obra, que consegui perceber que se trata de alguém extremamente calmo e racional,
beirando até o que os estoicos definiam como o homem sábio, mas, em contrapartida, seguia em um caminho de depravação. Um homem de fortes ideais e capaz de sacrificar seu bem-estar em nome do objetivo final. Ele apresenta todas as virtudes de um verdadeiro líder. É visionário, curioso, autoconfiante e sabe delegar muito bem as funções. Apesar de ter lido e pesquisado bastante a respeito desse personagem, ainda assim é complicado de falar sobre ele. E quando tentamos encontrar um significado por trás de suas ações, ele se torna ainda mais complexo. E daí que vem a genialidade dessa escrita. É justamente essa a ideia do personagem. Ele não consegue compreender a si mesmo, e ao tentarmos tomar essa atitude, compreendemos como ele se sente. É como se fosse uma metalinguagem. E ao analisarmos esse homem e tentar aprender um pouco mais a seu respeito, chegando a conclusões positivas ou não a respeito de suas ações, talvez consigamos ser um pouco mais capazes de entender quem nós somos e quem desejamos ser. Mas não me entenda mal, nunca vou defender alguém que mata inocentes. Apenas acredito que apreciar a ficção nos permite expandir conceitos antes predefinidos. Inclusive, existe uma frase do autor C.S. Lewis que descobri assistindo um vídeo do Jurandir Gouveia que define muito bem esse conceito. O homem que está satisfeito em apenas ser ele mesmo e, portanto, menos um eu, está em prisão. Meus próprios olhos não são suficientes para mim. Verei, através dos olhos de outros, a realidade, mesmo vista pelos olhos de muitos, não é suficiente. Verei o que os outros inventaram. Ao ler a grande literatura, torno-me 1000 homens e ainda permaneço eu mesmo. Como o céu noturno no poema grego, vejo como uma miríade de olhos, mas ainda sou eu quem vê. Assim como na adoração, no amor, na ação moral ou no conhecimento, eu transcendo a mim mesmo. Quando leio, me torno mais do que eu mesmo.